O livro mais influente da história da humanidade é também o mais contestado em relação a um único tema: a sexualidade. Milhões de vidas são moldadas por suas palavras, mas quando o assunto é diversidade de orientação e identidade, o silêncio ou a condenação parecem ser a regra. De um lado, a tradição milenar aponta para textos que parecem inequivocamente condenatórios. Do outro, uma nova geração de fiéis clama por uma leitura que reflita a realidade do século XXI, exigindo uma hermenêutica que priorize o amor e a inclusão. O que as Escrituras realmente comunicam quando despidas de séculos de preconceito e contexto social? Estamos diante de uma lei imutável ou de um guia que exige constante reinterpretação? Este é um mergulho profundo nas passagens mais controversas, confrontando visões conservadoras e progressistas para entender como a fé e a aceitação podem ou não coexistir sob a mesma palavra. A tensão é palpável e as respostas não são simples. A Bíblia, texto fundamental para bilhões, encontra-se no epicentro de um dos debates mais acalorados da contemporaneidade: sua relação com a comunidade LGBTQI+. Não se trata apenas de uma discussão teológica abstrata, mas de uma questão que molda identidades, famílias e a estrutura social de muitas nações. O cerne da controvérsia reside na hermenêutica, a ciência da interpretação dos textos sagrados. Como um conjunto de escritos compostos ao longo de milênios, em contextos culturais radicalmente distintos do nosso, pode ser aplicado a realidades de orientação sexual e identidade de gênero que só recentemente ganharam visibilidade e compreensão científica? A abordagem conservadora frequentemente se apoia em passagens específicas, vistas como declarações inequívocas da vontade divina. Levítico, por exemplo, é citado com frequência. Em seus capítulos, encontramos proibições explícitas sobre atos sexuais específicos, frequentemente interpretados como condenação universal de práticas homossexuais. A dificuldade aqui reside em contextualizar esses textos. Eles foram escritos dentro de um código de pureza ritualístico e social do antigo Israel, um sistema que também proibia o consumo de certos alimentos ou o uso de tecidos mistos, regras que a maioria dos cristãos hoje não segue mais à risca. A questão que se impõe é: por que essas proibições específicas sobre sexualidade seriam imutáveis, enquanto as outras regras do mesmo código foram descartadas ou reinterpretadas? Em seguida, a discussão migra para o Novo Testamento, onde as epístolas de Paulo são o foco principal. Passagens como Romanos 1, 1 Coríntios 6 e 1 Timóteo 1 são frequentemente utilizadas para argumentar contra a homossexualidade. Em Romanos 1, o apóstolo descreve uma troca da ordem natural, associando práticas sexuais não heteronormativas a uma rejeição da criação divina. No entanto, teólogos progressistas argumentam que Paulo estava lidando com atos de exploração, idolatria ou luxúria desenfreada, comuns no mundo greco-romano, e não com relacionamentos estáveis e amorosos entre pessoas do mesmo sexo, como entendemos hoje. A linguagem grega utilizada, como a palavra arsenokoitai, é um ponto central de disputa acadêmica, com debates sobre se ela se refere especificamente à pederastia ou a qualquer ato homossexual. A ausência de uma menção direta à homossexualidade como identidade no sentido moderno é um fator crucial. Os conceitos de orientação sexual e identidade de gênero, como os compreendemos hoje, são construções relativamente recentes. A Bíblia descreve atos, não identidades. Essa distinção é fundamental para quem busca uma leitura inclusiva. Se o texto bíblico condena a exploração ou o desrespeito, e não o amor mútuo, a aplicação desses versículos a casais LGBTQI+ contemporâneos torna-se questionável sob uma ótica progressista. Do lado da reinterpretação, surge a necessidade de uma nova hermenêutica, uma que priorize os mandamentos centrais da fé cristã: amar a Deus e amar ao próximo. Teólogos como Sofia Menezes defendem que a essência da mensagem bíblica é a redenção e a inclusão, e que qualquer leitura que resulte em exclusão ou sofrimento para um grupo marginalizado deve ser examinada criticamente. Eles apontam para histórias bíblicas onde Deus se revela a indivíduos fora das normas sociais da época, como a samaritana ou a mulher cananeia, sugerindo que a palavra sempre teve um caráter subversivo, contra as estruturas de poder opressoras. A visão conservadora, representada por vozes como a do reverendo Matias Almeida, enfatiza a autoridade inerrante das escrituras como um todo. Para eles, tentar atualizar a Bíblia para se adequar aos costumes modernos é um caminho perigoso, que mina a própria fundação da fé. Eles argumentam que a verdade divina transcende as mudanças culturais e que a fidelidade exige a manutenção da ordem sexual estabelecida na criação, conforme descrita em Gênesis, onde homem e mulher são criados para se unirem. A aceitação da diversidade sexual sob esta ótica não é uma questão de amor, mas de obediência a um padrão divino estabelecido.
O desafio prático reside em como essas interpretações se manifestam nas comunidades de fé. Algumas denominações optaram por aceitar plenamente pessoas LGBTQI+, celebrando casamentos e ordenando clérigos abertamente gays ou lésbicas, baseando-se em uma leitura que prioriza o amor e a graça sobre as proibições específicas. Outras mantêm a linha tradicional, vendo a diversidade sexual como uma consequência da queda humana e oferecendo um caminho de celibato ou transformação para aqueles que desejam viver de acordo com a doutrina conservadora. Esta tensão não é nova, mas a intensidade do debate moderno é amplificada pela visibilidade social e pelos avanços nos direitos civis. A Bíblia, que deveria ser um ponto de união, torna-se um campo de batalha, onde a tradição e a modernidade se enfrentam. O espectador é confrontado com a necessidade de decidir se a fidelidade à palavra exige adesão literal a interpretações antigas, ou se exige uma leitura que ressoe com a compaixão e a justiça exigidas pelo espírito da mensagem maior contida nas Escrituras. A busca por uma resposta que harmonize fé e identidade é, para muitos, a jornada espiritual mais complexa do nosso tempo. A hermenêutica, a arte e a ciência da interpretação de textos é o campo de batalha onde a fé cristã contemporânea confronta a diversidade sexual e de gênero. Se a Bíblia é a palavra de Deus, como ela dialoga com uma compreensão moderna de quem somos? A tensão reside na diferença entre o que o texto descreve e o que ele prescreve. Quando analisamos os textos frequentemente citados em contextos de condenação, como Levítico ou as cartas paulinas, a primeira camada de análise exige que nos perguntemos sobre o contexto cultural e linguístico original. O hebraico e o grego bíblicos não possuem termos exatos para homossexualidade ou identidade de gênero no sentido atual. O que temos são descrições de atos específicos, muitas vezes ligados a rituais pagãos, exploração sexual ou desrespeito à hospitalidade, práticas comuns no mundo antigo. A doutora Sofia Menezes argumenta que aplicar essas proibições a relações monogâmicas e amorosas entre pessoas do mesmo sexo, que não existiam como conceito social estruturado na época, é um anacronismo teológico. Para ela, a chave está na intenção do autor e no espírito da lei, que é a justiça e o amor. A reinterpretação progressista foca em uma leitura que prioriza a narrativa maior da redenção. O amor incondicional de Deus, a inclusão dos marginalizados e a quebra de barreiras sociais são vistos como os pilares centrais da mensagem de Cristo. O mandamento de amar o próximo como a si mesmo torna-se o filtro hermenêutico primordial. Se uma interpretação bíblica leva à exclusão, ao sofrimento ou à negação da dignidade humana de um indivíduo, ela falha em capturar a essência da mensagem redentora. Essa abordagem sugere que a Bíblia não é um código de leis imutável, mas um testemunho vivo da relação de Deus com a humanidade, que se desdobra e se aprofunda ao longo do tempo. A aceitação da comunidade LGBTQI+, é vista sob essa lente, não como uma concessão moderna, mas como um retorno à radicalidade do Evangelho. Em contrapartida, a perspectiva conservadora, defendida por líderes como o reverendo Matias Almeida, insiste na autoridade inerrante e na aplicabilidade universal das Escrituras. Para essa visão, a Bíblia é a revelação final e completa da vontade de Deus sobre a sexualidade humana. A ordem da criação, estabelecida em Gênesis com a união de homem e mulher, é vista como um padrão normativo que transcende as mudanças culturais. A diversidade sexual, nesta ótica, é uma manifestação da desordem introduzida pela queda, e não um reflexo da diversidade pretendida por Deus. A fidelidade à palavra, segundo o reverendo Almeida, exige obediência estrita aos mandamentos explícitos, independentemente de quão desconfortáveis eles possam ser para a sensibilidade moderna. A tentativa de reinterpretar esses textos para acomodar novas realidades sociais é percebida como um enfraquecimento da autoridade bíblica, abrindo a porta para a subjetividade ditar a verdade teológica. O impacto prático dessas visões molda a vida de milhões de fiéis. Em algumas tradições, a plena aceitação significa a celebração de casamentos entre pessoas do mesmo sexo e a ordenação de líderes abertamente LGBTQI+, baseando-se na convicção de que o amor e o compromisso mútuo são o que Deus abençoa. Essas comunidades buscam criar espaços seguros, onde a fé e a identidade não são mutuamente exclusivas. Em outras denominações, a linha da doutrina tradicional é mantida com rigor. Nesses contextos, o caminho oferecido é frequentemente um de celibato, ou de uma busca por transformação, com a promessa de aceitação plena na comunhão, desde que a prática sexual se alinhe com a interpretação conservadora. Essa dicotomia gera um profundo sofrimento e divisão dentro das famílias e das igrejas. A complexidade se aprofunda quando consideramos as narrativas de apoio à inclusão, como a relação entre Davi e Jonatas. Embora a Bíblia não descreva explicitamente a natureza exata do vínculo entre os dois homens, a profundidade do afeto e a lealdade descritas em Samuel são frequentemente usadas por teólogos inclusivos como evidência de que a Bíblia reconhece laços profundos e significativos entre pessoas do mesmo sexo, que podem ser análogos ao amor conjugal. Essa leitura sugere que o texto sagrado valoriza a conexão humana genuína acima de rótulos sexuais rígidos. O debate não é apenas sobre o que está escrito, mas sobre quem tem a autoridade para interpretar o que está escrito, e qual é o propósito final dessa interpretação: construir muros ou pontes. A jornada para conciliar a fé com a identidade LGBTQI+, é portanto uma renegociação contínua do que significa ser fiel a um texto antigo em um mundo em constante evolução, exigindo do fiel uma postura ativa na busca por uma teologia que reflita a compaixão e a justiça que são o cerne da mensagem bíblica. A hermenêutica bíblica sobre a sexualidade humana e a identidade de gênero não culmina em uma resposta única e universalmente aceita.
O que se estabelece ao final dessa análise aprofundada é a constatação de que a Escritura, em sua complexidade textual e histórica, oferece um terreno fértil para interpretações diametralmente opostas. A tensão entre a fidelidade à tradição e a exigência da justiça contemporânea permanece como ponto nevrálgico do diálogo teológico. Não se trata de encontrar um versículo de fácil aplicação que resolva o dilema, mas sim de confrontar a própria natureza da revelação e da autoridade textual. Se a Bíblia é um documento vivo, como defendem os progressistas, sua aplicação deve evoluir para refletir a plena manifestação do amor divino. Um amor que, para muitos, é inerentemente inclusivo de todas as formas de afeto autêntico e compromisso mútuo, independentemente da orientação sexual ou identidade de gênero. Essa leitura prioriza a ética do amor e da misericórdia, vistas como o cerne inegociável da mensagem de Cristo, sobre proibições específicas que podem ser contextualizadas dentro de um quadro cultural superado. A aceitação da comunidade LGBTQI+, torna-se, sobre essa ótica, um ato de obediência ao mandamento maior, amar o próximo como a si mesmo. Por outro lado, a firmeza da postura conservadora reside na convicção de que a autoridade da palavra reside em sua imutabilidade. Para aqueles que seguem essa linha, a tentativa de adaptar o texto sagrado às sensibilidades modernas é uma forma de relativismo que mina a fundação da fé cristã. A ordem da criação, a distinção binária de gênero e as referências explícitas a práticas sexuais específicas são interpretadas como mandamentos eternos, estabelecidos por Deus para a estrutura da humanidade. A compaixão, nesse espectro, é exercida através da manutenção da doutrina, visando o que se acredita ser o bem maior e a verdade eterna, mesmo que isso implique em distanciamento ou sofrimento imediato. A fidelidade aqui é medida pela adesão estrita ao que é percebido como a letra inalterável da lei divina. O desafio para essas comunidades é como expressar essa doutrina sem incorrer em exclusão ou hostilidade, buscando um equilíbrio tênue entre a verdade teológica defendida e a prática da caridade cristã. O espectador, agora munido das ferramentas conceituais apresentadas pelas diferentes escolas de pensamento, é chamado a um exercício de discernimento pessoal. A Bíblia não oferece um manual pronto para o século XXI sobre este tema. Ela oferece um corpo de textos que exigem um engajamento ativo e responsável. A verdadeira questão não é se a Bíblia fala sobre a comunidade LGBTQI+, mas sim como a comunidade de fé escolhe ouvir e aplicar essa palavra em um contexto de crescente conhecimento sobre a diversidade humana. A resolução desse conflito não será encontrada em um consenso acadêmico ou denominacional imediato, mas sim na jornada contínua de cada indivíduo que busca alinhar sua fé com sua compreensão da justiça e do amor de Deus. A Escritura permanece como um espelho complexo, refletindo não apenas a vontade divina, mas também as lentes culturais e as prioridades éticas de quem a lê. O legado desse debate será definido pela forma como as tradições de fé responderão ao imperativo de acolhimento, seja através da reinterpretação radical da misericórdia ou da reafirmação intransigente da tradição. A jornada de compreensão sobre a palavra e a diversidade humana está longe de terminar. Ela apenas se aprofunda na consciência de que a fé exige constante reflexão sobre o que significa hoje seguir a Cristo em sua totalidade. O silêncio das Escrituras sobre certos aspectos da identidade moderna não é um convite à ignorância, mas um chamado à responsabilidade interpretativa diante de um Deus que se revela progressivamente como amor abrangente. Se este debate entre fé e identidade te moveu, inscreva-se e deixe seu like para mais análises bíblicas profundas como esta.